Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre tuberculose e HIV num momento tão especial que a gente está passando, que é a pandemia da Covid-19. Essa apresentação foi feita por mim, por Marcelo Freitas. Marcelo Freitas é o coordenador da coordenação de HIV/AIDS e hepatites virais, e eu coordeno a área que cuida de tuberculose e outras doenças respiratórias crônicas. Então, o próximo, por favor. Vou falar um pouco sobre a tuberculose no Brasil. Os dados são de 2019 e nós tivemos 77 mil casos no ano passado, casos novos. A tuberculose é uma doença bastante atual e ela vem tendo um decréscimo nas últimas décadas. O que nos preocupa é que neste momento da pandemia, esse decréscimo pode ser interrompido. O ano passado também nós tivemos quase cerca de 5 mil mortes, que para a gente é um número inaceitável, uma vez que a tuberculose é uma doença curável em quase 100% dos casos. A população, normalmente a tuberculose, a gente vinha trabalhando nas últimas décadas, desde o aparecimento do HIV, como a infecção pelo HIV como uma das principais causas associadas à tuberculose. E nos últimos 2 anos, a gente observou uma inversão da população prisional, sendo com uma grande parcela de contribuição nos casos de tuberculose. Então, o ano passado, nós tivemos 11,1% de pessoas com tuberculose, né, das pessoas que tiveram tuberculose, 11% eram pessoas privadas de liberdade e 8,5% eram pessoas vivendo com HIV. A tuberculose ainda continua sendo a primeira causa de morte entre as pessoas com HIV. Então, mostrando que a tuberculose e o HIV, embora a gente esteja observando uma diminuição dos números, o HIV contribui ainda com esses desfechos bastante desfavoráveis na tuberculose. O próximo. No HIV, a gente vai observar um fenômeno parecido com a tuberculose. É uma diminuição do número de casos novos de AIDS nos últimos 5 anos. O ano passado, a gente fechou o nosso banco de dados com 39 mil novas infecções. E a gente vem observando essa queda desde o ano de 2013. Então, em 2013, nós tivemos quase 43 mil casos novos. E o ano passado, a gente teve 39 mil casos novos. O que a gente observa, o mapa que está à esquerda, é o mapa sobre a detecção de casos novos, e a gente observa um declínio nacional. Quando a gente observa por regiões, a gente vai ver que, embora no país esteja ocorrendo uma diminuição na detecção de casos de AIDS, a gente vai ver que na região norte e nordeste, os números continuam subindo. E essa redução é mais observada na região sul e sudeste. O mesmo ocorre com o número de mortos. A gente vem observando uma queda na mortalidade no país, mas a gente observa também que na região norte e nordeste há um aumento no número de óbitos. E essa redução que eu mencionei, ela está acontecendo mais no sul e sudeste, mostrando que provavelmente a resposta ao HIV/AIDS foi melhor, tem sido melhor na região sul e sudeste, tendo regiões no norte e nordeste não só com aparecimento de novos casos, mas também diagnósticos tardios, o que leva à ocorrência do maior número de óbitos. O próximo. Esse slide é para mostrar um pouco o risco que cada população tem de adoecer por tuberculose. Então, ela adquire o bacilo e depois ela adoece. A população indígena tem 3 vezes mais risco de adoecer por tuberculose do que quando comparada à população geral. A população vivendo com HIV, 25 vezes. A população prisional, 28 vezes. E a população em situação de rua, 56 vezes. E na coluninha à direita é só para mostrar, então, de novo, reforçando que a população prisional, hoje, ela é a principal população, a população-alvo das nossas intervenções no controle da tuberculose. Próximo. Esses são dados que a gente coleta rotineiramente. Esses são dados, então, retirados dos nossos bancos de dados. Isso só para mostrar
o aumento da contribuição da população privada de liberdade na manutenção dessa endemia, né, que é a tuberculose. Próximo. Aqui a gente vai observar qual que é a taxa de incidência de tuberculose na população privada de liberdade. Isso quer dizer o quê? Para cada 100 mil presos, quantos casos com tuberculose eu tenho? A gente vai ver que os números são bastante heterogêneos. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, é o estado com a maior taxa de incidência, tendo 3.400 casos, 100 mil presos, enquanto que o federal tem a menor taxa, sendo que a taxa nacional é de 1.139 casos de tuberculose por 100 mil presos. E isso é bastante quando a gente compara a incidência com a população geral, que não passa de 36 casos por 100 mil habitantes. Então, na população está encarcerada. O próximo. Esse slide para mostrar o quanto a população prisional contribui em cada estado dentro de todos os casos de tuberculose. Então, no Acre, 25% das pessoas que têm tuberculose estão dentro do sistema prisional. Então, ele é o estado com essa maior proporção de população privada de liberdade, e o estado do Amazonas é o que tem a menor, com 2,5% de todas as pessoas com tuberculose, 2,5% estão dentro dos presídios. O próximo. Esse slide é só para mostrar que os desfechos, então, o resultado do tratamento, ele na questão da cura, dentro do sistema prisional, ele apresenta índices melhores do que aqueles que não estão encarcerados. Então, a gente consegue curar dentro do sistema prisional quase 75% das pessoas com tuberculose. Na população geral, essa taxa de cura é um pouco menor, chegando a 71%. Muitas pessoas advogam que mas isso é muito óbvio. Por quê? Porque a pessoa privada de liberdade está num sistema fechado. Mas isso, para nós do Programa Nacional, a gente considera como um número bastante exitoso, porque a gente reconhece todas as dificuldades que existem dentro do sistema prisional para fazer o diagnóstico, para fazer o segmento, um tratamento longo, no mínimo 6 meses, e para conseguir encerrar satisfatoriamente esses tratamentos. Então, esse número é bastante comemorado por nós, no Ministério da Saúde, como um número bastante exitoso. Com relação a outros desfechos, a outros eventos que estão relacionados ao tratamento, a gente vai observar que nem sempre eles são melhores na população prisional. Então, a gente vai ver que as transferências são maiores na população prisional, ou seja, pacientes que ficam, privados de liberdade, que ficam transitando dentro do sistema, eles aparecem como transferência. E 6,3% da situação do tratamento são ignorados, que é maior do que a população fora dos presídios. O próximo. Mas aí, o que a gente faz quando a gente tem uma pandemia como essa que a gente está vivendo, que chegou ao Brasil, ao país, de forma avassaladora, pegando o país com um sistema de saúde que já vinha fragilizado, e a gente tem a concomitância, além da pandemia, outras endemias, como é o caso da tuberculose e do HIV. E o que essas três doenças têm em comum? Na verdade, a gente não consegue fazer uma associação direta de uma relação causal entre esses três agravos, mas eles se relacionam ainda que indiretamente. Então, tuberculose no ambiente prisional e Covid, eles se ajudam, eles são sinérgicos. Por quê? Porque a tuberculose e a Covid, elas compartilham a mesma via de transmissão, ou seja, a transmissão aérea. As duas doenças têm maior risco de transmissão em ambientes que estão aglomerados e com pouca ventilação. Quando o ambiente é bastante ventilado, a chance de contaminar o contato próximo é menor. As pessoas que já estão em tratamento por tuberculose
podem ter um risco acrescido quando tem COVID, principalmente se essa pessoa com tuberculose já se encontra debilitada. E se a pessoa já tratou de tuberculose com uma sequela pulmonar, essa pessoa também tem maior risco da doença pela COVID ser mais grave. A COVID e o HIV, embora não tenham uma relação, não compartilham de tantas características, as pessoas imunodeprimidas, elas têm maior risco de agravamento quando são infectadas pelo novo coronavírus. Muitas pessoas dentro do sistema prisional podem desconhecer o seu status sorológico para o HIV. Então, a gente pode ter pessoas privadas de liberdade que têm o HIV e que ainda desconhecem o seu diagnóstico. Essas pessoas podem já estar numa fase de imunodeficiência. E aí elas se apresentam com pessoas com maior risco de agravamento se forem infectadas pela COVID. Além disso, um estudo muito recente mostrou que na África do Sul, pessoas com HIV têm maior chance de morrer quando são infectadas pelo novo coronavírus. E tuberculose e HIV é um binômio já clássico, né? É uma co-infecção já bastante explorada. No sistema prisional, existem atividades integradas para reduzir a dupla carga da doença nas pessoas privadas de liberdade. Próximo. Esse quadro, então, lembrando que a tuberculose e a COVID, elas compartilham vários eventos, né? Não só a transmissão, mas os sintomas também são muito parecidos. Quanto mais a gente conhece sobre COVID, mais a gente vai observando sintomas muito próximos da tuberculose. Existem algumas diferenças que são clássicas, mas elas não são obrigatórias. Então, a COVID ela pode ter um início mais rápido e a tuberculose o início é mais lento, mas nem sempre esse quadro é tão fácil de ser observado quando a gente está frente a um indivíduo que se apresenta com tosse, febre, cansaço, falta de ar. Esse quadro foi feito pelo Ministério da Saúde, foi amplamente divulgado para ajudar os profissionais de saúde ou os profissionais do sistema prisional a tentarem identificar quando eu estou frente a um caso de COVID ou quando eu estou frente a um caso de tuberculose. Próximo. Os sintomas iniciais, então, de TB e COVID, eles são muito parecidos. Começa com uma febre, a tosse e a falta de ar. O que pode ajudar a definir se é COVID ou a tuberculose é o tempo. A COVID, ela tende a ser autolimitada, a duração de poucos dias, é uma infecção viral e, quando não agrava, é uma doença autolimitada. A tuberculose é uma doença bacteriana. Ela tem um início mais lento, então é um quadro que pode se arrastar por várias semanas e a manutenção desses sintomas pode falar a favor de tuberculose. Então, o clínico, né, ou o profissional de saúde do sistema prisional, ele pode estar observando ao longo do tempo esse indivíduo para tentar fechar o diagnóstico de tuberculose e COVID. O que a gente recomenda é que sempre frente a esses sintomas, ao indivíduo com esses sintomas, durante a pandemia, deve-se aproveitar a oportunidade para orientar sobre tuberculose e, se possível, avançar com o diagnóstico dos dois agravos. O próximo. Como é que funcionam essas três doenças dentro do ambiente de encarceramento? Então, a gente está observando aqui um grupo fechado, né? O amarelinho são os indivíduos privados de liberdade, os azuis são pessoas privadas de liberdade com COVID, o vermelhinho, pessoas privadas de liberdade com tuberculose e o verdinho, pessoas privadas de liberdade com HIV. Ao longo do tempo, o que a gente vai observar é que a COVID-19 ela tem um crescimento, ela se expande, ela contamina, ela infecta muitas pessoas ao redor rapidamente. E o ambiente prisional é um ambiente propício para essa propagação. A tuberculose, ela se expande, ela infecta outras pessoas muito facilmente, mas essas pessoas infectadas não necessariamente vão adoecer rapidamente. Então,
É possível que durante a pandemia da Covid seja difícil diagnosticar, perceber que existem outros casos e que a transmissão da tuberculose está ocorrendo. Nas pessoas privadas de liberdade, essa transmissão ela não é relacionada muito com esse convívio, ela depende mais do comportamento de cada indivíduo. Então, a transmissão do HIV dentro desse ambiente de pandemia, ele é muito variável, depende das condições e do comportamento das pessoas dentro do sistema prisional. A tuberculose não é assim, a tuberculose acompanha, ainda que muito mais lentamente, a progressão da epidemia. Próximo. E muitos desafios, né? Como a gente tem uma doença que se transmite pelas doenças que se transmitem pelo ar e uma que se transmite por relações sexuais ou compartilhamento de objetos perfuro-cortantes, a gente vai observar que há muitos desafios para trabalhar com esses três agravos dentro do sistema prisional. Dentro dos desafios que a gente tem que lembrar é que, primeiro, a pandemia da Covid, ela impõe para nós um sentimento de urgência, né? Não só um sentimento de urgência, mas ele exige uma ação rápida para a gente conseguir evitar essa propagação. Lembrando que quando essa propagação ocorre, e por ser uma doença nova, muitos casos podem ter desfechos inesperados, como a gente tem observado agora. Vocês se lembram que no início da epidemia se falava muito em grupos de risco, idosos, comorbidades, obesidade, doença hipertensiva. E agora, com o aumento, com a expansão da epidemia, a gente está vendo que pessoas jovens, sem fatores de risco, também estão evoluindo mal. Então, essa urgência traz um sentimento em todos os profissionais de que a gente tem que ter olhos somente para a Covid. Mas isso não é verdade. O sistema de saúde, embora estejam sobrecarregados, eles precisam ser capazes de olhar também para outras doenças como tuberculose e HIV. Lembrando que o diagnóstico precoce dessas duas doenças, elas não só vão evitar o adoecimento e os óbitos, mas também vão descarregar o diagnóstico precoce, ele alivia o sistema de saúde, porque ele identifica pessoas em situações de saúde melhores. Lembrando também que quando a gente não faz isso e a tuberculose e o HIV são descobertos tardiamente, isso pode favorecer formas mais graves de Covid. Próximo. Outros desafios que se impõem dentro do sistema prisional. Dentro das recomendações universais para a prevenção da Covid-19, isso que a gente já ouviu exaustivamente, né, nas mídias, entre os profissionais de saúde, em todos os canais de comunicação, a gente vai observar que essas recomendações universais, elas não são tão simples assim dentro do sistema prisional. Então, vamos começar pelo mais simples. Higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Higiene da tosse, que é quando for tossir, o indivíduo deve colocar o cotovelo, né, o braço na frente da boca e não a mão. Oferecer o lencinho de papel para que ele possa tossir sobre o lencinho de papel. Não tocar os olhos, nariz e a boca com as mãos não higienizadas. Evitar contato com doentes e praticar o distanciamento social. Manter os objetos e as superfícies limpas, com álcool gel ou com desinfetantes. A gente vai observar que todas essas recomendações que parecem muito simples, elas impõem um desafio imenso dentro do sistema prisional. E o que parece, às vezes, o mais complicado, que é procurar serviços de saúde, pode ser que dentro do sistema prisional seja a medida mais simples de implementar, mais fácil, é ampliar o acesso das pessoas privadas de liberdade aos cuidados e tratamentos. O próximo. Dentro ainda do sistema prisional, o que pode melhorar os cuidados relacionados ao HIV, à tuberculose, durante a pandemia? Primeiro, orientar bem a comunidade carcerária sobre o que é a Covid e quais são as implicações que essa nova doença tem sobre a saúde de toda a população carcerária.
entendendo a comunidade carcerária, não só como os privados de liberdade, mas todos aqueles que fazem parte dessa comunidade, os profissionais, o segurança, toda a equipe que adentra o sistema prisional para fazer as suas entregas, fazer logística de insumos, toda essa comunidade tem que ser orientada do que significa a Covid. Por que a Covid se expande rapidamente dentro do sistema prisional e o que cada um pode fazer para tentar minimizar a pandemia. Segundo, manter a vacinação da influenza de acordo com o calendário nacional. É um esforço enorme, mas se o sistema prisional conseguir fazer a vacinação, isso protege a ocorrência da gripe sazonal. Então, facilitaria o manejo da Covid-19, porque a gente poderia evitar vários casos de Covid-19, inclusive na elucidação diagnóstica. Para as pessoas que já estão em tratamento de HIV, reforçar que as pessoas precisam continuar o tratamento, que não devem interromper. Durante a pandemia, tratar a tuberculose e tratar o HIV podem salvar vidas. A gente pode evitar que pessoas voltem a ser imunodeprimidas e a gente pode evitar que pessoas com tuberculose tenham o seu estado de saúde agravado. Também o sistema prisional pode ampliar o acesso desses indivíduos com TB-HIV aos cuidados e tratamento, socorrendo oportunamente quando esses indivíduos apresentam alguma queixa, que pode também, essas queixas podem estar relacionadas a sintomas da nova doença. Próximo. Aí, continuando, outros desafios para o enfrentamento da Covid e TB-HIV. Disponibilizar insumos de prevenção, embora tenha todo esse sentimento de urgência, uma sobrecarga do sistema em atender pessoas com Covid, é importante falar que o HIV ele é prevenível e distribuir preservativos e outros insumos necessários para evitar que as pessoas se contaminem com o HIV. Não negligenciar a transmissão, não criar obstáculos para a prevenção do HIV. A outra coisa que é bastante importante é não adiar o diagnóstico. Frente a pessoas que estão com sintomas de tuberculose ou que apresentem, que procurem o sistema de saúde, os serviços de saúde, com comportamento que possam ter levado à infecção pelo HIV, algum comportamento de risco, alguma exposição de risco para o HIV, o serviço deve ser capaz de conseguir iniciar a investigação desses dois agravos. Lembrando que o diagnóstico precoce, tanto da tuberculose quanto o HIV, pode salvar vidas. E, por fim, apoiar todo indivíduo da comunidade carcerária a vencer o medo do desconhecido, né? Todos nós temos medo do que é novo. E isso não é diferente com a Covid-19. A gente não sabe, a partir do momento que a gente está frente a essa doença, como vai ser o comportamento do nosso corpo. Então, é importante que o sistema prisional consiga apoiar toda a comunidade, enfrentar esse medo, a orientar com clareza e objetividade quais são os riscos que as pessoas podem ter uma vez que adquirem o novo coronavírus. Sempre que possível, proteger os mais vulneráveis, então aqueles com fatores de risco, e sempre combater o estigma e o preconceito. Ainda hoje, a gente observa não só o estigma e o preconceito contra o HIV e a tuberculose, mas também agora com a Covid-19. Então, isso a gente tem observado pelo relato de profissionais de saúde, de que uma vez que as pessoas têm Covid-19, as pessoas que estão à sua volta têm medo daquele indivíduo e tendem a querer segregar aquele indivíduo do convívio. Eu acho que esse era Tem mais o próximo, por favor? E aí, para finalizar, esse é o último slide, lembrando algumas coisas que a gente vem vivenciando com essa pandemia. A Covid-19 é uma doença nova, ela não tem um tratamento específico, não existe uma droga capaz de curar essa doença. Ainda também não temos a vacina. Num horizonte curto, não a teremos. A tuberculose e HIV são dois agravos que podem agravar a evolução da Covid-19,
Por isso que é importante alertar a comunidade carcerária do que significa Covid-19, tuberculose, HIV. Como é possível prevenir o HIV? Como é possível identificar precocemente a tuberculose? Medidas não farmacológicas para a Covid são fundamentais. No sistema prisional, como eu falei, dadas as dificuldades de implementar aquelas recomendações básicas universais para a Covid, atuar naquilo que é possível. Então, ampliando o acesso das pessoas privadas de liberdade aos cuidados e tratamento, sempre que possível, deixar os ambientes arejados, orientar regras básicas de higiene. Toalete da tosse, né, ou higiene da tosse, pode contribuir para diminuir a transmissão. Um outro lembrete, às vezes a gente observa essas recomendações, implanta e nunca mais olha se essas recomendações estão funcionando ou não. Dada a doença que é nova, dada a Covid-19 ser nova, algumas mudanças são necessárias durante o nosso procedimento, a nossa implantação de novos procedimentos. Então, no sistema prisional, isso também é uma verdade. O que a gente viu no começo da epidemia pode estar sendo diferente agora e pode ser diferente daqui a alguns meses. Então, o sistema tem que ir se adaptando às novas descobertas de prevenção e de tratamento. Então, essas mudanças são necessárias. É preciso monitorar o que está acontecendo dentro do sistema prisional, observar onde a gente está tendo TB, onde a gente está tendo HIV, onde está ocorrendo a expansão da Covid-19. E, por fim, a integração entre os sistemas. O sistema prisional e o sistema de saúde precisam conversar. Juntos, eles podem fazer bastante diferença nessa população, na população encarcerada. Então, isso a gente já tem no Brasil, isso já acontece, essa integração, mas nesse momento, aproveitar a integração que já existe do Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Saúde para fortalecer essa parceria e poder sim modificar a vida das pessoas privadas de liberdade. Então, esse era o último slide. Agradecer de novo, colocar à disposição o departamento, a tuberculose, que é onde está o nosso programa. O e-mail é esse, e o e-mail também é da Coordenação Geral de HIV, AIDS e Hepatites. Então, nós estamos à disposição. Se alguém precisar de alguma informação adicional, pode escrever para nós, que a gente vai estar respondendo com o maior prazer. Obrigada. Uma boa tarde para todo mundo.